Boa noite, amores de todo o Brasil, de todo mundo, por que não? Começamos mais uma live. Hoje a gente vai começar a falar um tema muito importante que acredito que todo mundo precisa praticar. O primeiro passo para a gente conseguir dar amor para os outros, praticar o amor próprio. É uma série especial que a gente está fazendo essa semana e eu vou chamar o Escola-me de Amor, minha querida amiga Júlia, comigo. Vocês sejam muito bem-vindos. Enquanto a gente conecta aí, falem um emotion, como vocês estão se sentindo, em uma carinha aí. Oi, Olha, pessoal! amiga, olha ela de preto, Tudo bom, maravilhosa. gente? Me escutam bem? Sim, muito. Ai, que bom, porque hoje, assim, vocês conhecem minha internet, né? Pra quem já entra há um tempo, já sabe que o negócio aqui é complicated. E aí, amiga, tudo bem com você? Como é que foi esse final de semana? Aquelas que acham que é FaceTime, Tudo. né? Tudo bom, amiga? Legal. Como se a gente não tivesse falado o dia inteiro, É. mas tudo bem. Ai, tô vendo Juliana, Alice, Jean, a família já está presente. O Fê, eu tô vendo que entrou É. também. A Ilza tá aí, maravilhosos. A Paulinha já deu uma mini intro que eu vou dar uma construída aqui, que é isso que ela falou, né, gente? A gente tá falando, não sei quem viu, a gente fez um post hoje na escola. Essa quinzena, minha amiga Loré, aquela que se interrompe fácil, né? Deixa eu focar. Essa quinzena, a gente vai estar fazendo uma Relationship Talks. Tudo de relacionamento, porque o Dia dos Namorados está aí e tem gente que tá solteira, e tem gente que tá enrolada, e tem gente que tá amarrada, casada. Mas essa série é para É todo para todo mundo, né, mundo. amiga? É para todos. E aí a gente decidiu fazer no mês dos namorados, né? Por que não? Porque relacionamento eu acho que é um tema muito comum para todo mundo. Acho que todo mundo já teve algum espectro aí do comprometimento com outro alguém. E a gente já se sentiu inseguro, já sentiu que faltou amor próprio, enfim. E aí, como a Paulinha falou, essa primeira semana da nossa quinzena vai ser sobre o amor próprio para se relacionar com o outro. E a segunda quinzena vai ser exatamente sobre o relacionamento em si, como é que a gente pode melhorar, né, amiga? Muito. Deixa eu dar um beijo para a mulherada empoderada, já que você também tá dando para seus amigos, para a Ju, minha amiga, desse Instagram Maravilhosa! maravilhoso. Quarenteners solteiras e bem resolvidas, maravilhosa. É isso aí. E, gente, Boa. mas hoje eu não podia deixar de falar, um pouquinho fora do nosso tema, porque hoje foi um dia muito especial também. Começou junho, a gente já falou, mano, vamos colocar aí as coisas para funcionar e já fizemos tudo de uma vez. A gente lançou, na verdade, ontem, os nossos planners, né, amiga? Os nossos planners do Mídia Amor aí da escola, que a gente teve trabalhando um tempão aí nesse projeto. E eu vou mostrar para vocês rapidicos, enquanto a galera entra aí e se conecta. Este Boa. aqui é o nosso diário semanal. Tá meio trocado aí. Aliás, deixa eu mostrar na mesa, né, gente? Por que Vira, não? Por que vira. que eu estou Isso. complicando a vida de vocês? Aqui, gente, esse é o diário semanal. Então, você escreve as suas tarefas, prioriza cada dia da semana. Essa aqui é a semana útil. E aqui tem do final de semana. Essa aqui é para as principais metas. Então, a gente desafia aí a escolher 3 metas para a semana. Um cartão de agradecimento para alguém querido. E uma coisa que você vai fazer melhor naquela semana. E 3 Esse é o... lembretes importantes aí, amiga. Mostra também no diário que tá lá esse Ai, lembrete boa, muito boa. importante. Acredite em você, beba água e seja gentil, coisas que a gente não pode esquecer em semana nenhuma da vida. Aí a gente tem o diário do dia, o hoje, né? Você põe a data e aí você põe as 10 prioridades para o seu dia, né? Regar as plantas, fazer oração, entregar relatório, etc, etc, etc. Aqui você põe as metas do seu dia e aqui que você não pode esquecer, coisas triviais às vezes, mas que a gente não pode esquecer. E um dos mais legais, se não o mais legal do nosso trio do kit, é o nosso diário da gratidão. Então a gente fala muito, e a gente ainda vai fazer uma semana especial do hábito, que está programada para vocês, mas a gente fala muito sobre a importância de ser grato e como isso gera e produz na gente sentimentos muito bons e positivos e a vida começa a fluir nessa direção. E o nosso diário da gratidão é para isso. Você lista 5 coisas que você é grato logo quando você acorda, ou grato, enfim. Aqui não mostra nada. Aqui tem um aviso. Aí você põe como você se Humor, sente tem aí naquele as dia. carinhas lindas. Tem as carinhas, a melhor parte do dia quando o dia acabou, aquela meditação no que te fez feliz. Quem merece um agradecimento especial. E aqui você tem um bilhetinho para alguém. É que esse não é o final, mas aí você consegue destacar e dar com um sonho de valsa, enfim, fazer um H aí para uma pessoa que te deixou grato. Então o kit vem com os 3. Quem tiver interesse aí, já tem no perfil do Mídia Amor, tem no perfil da escola. Tá baratex demais, gente, sério. Fica A topado. gente E o fez assim frete tá super grátis. justo, mesmo, 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 porque a gente acredita, todas as lives, a gente fala muito da importância do hábito para tudo, inclusive para hoje o que a gente vai falar, amor próprio. Uhum. Nada a gente cultiva do dia para a noite. Infelizmente, não existem passos mágicos para as coisas. É realmente consistência,
você ser dedicado àquilo que você acredita. Então, essa é uma ferramenta que a gente considera importantíssima, inclusive para desenvolver empatia. O Diário da Gratidão, por exemplo, para você ter um coração mais grato. Então, é isso. Esse é o nosso super lançamento que a gente tem prometido há muito tempo para todo mundo que tem acompanhado. Mandar um beijo para a Kel, que hoje conseguiu ficar online com a gente. Boa, Como a Júlia Kel. falou, nossa família de amor é maravilhosa. É E, isso, amiga, gente. vamos dar a introdução. Gente, hoje fiquem muito à vontade. A gente vai dar bastante exemplos sobre a questão do amor próprio. Acho que é uma coisa que todo mundo trabalha e vem trabalhando ao longo da vida, que a gente tem que desenvolver. Então, mandem perguntas, a gente quer interagir com vocês. Vai ter enquete só para o pessoal que estiver aqui conectado na live. A gente vai fazer umas perguntinhas bem legais com casos práticos. Então, amiga, bora, vamos aí. O que a gente vai falar Bora! hoje? É isso aí, amigo. Que nem eu falei, a gente tá falando sobre autocompaixão, mas eu queria que você explicasse pro povo o que é o amor próprio, né? Pra gente começar a entender o que parte dele, a gente tem que entender o que é esse amor próprio. Então, explica pra gente de um ponto de vista mais teórico, assim. Eu quero que venha na cabeça de vocês alguém que vocês acham que tem um amor próprio bem desenvolvido. Será que essa pessoa realmente tem amor próprio ou ela tem vaidade? Qual a diferença de pessoas que são muito vaidosas e às vezes aparentam essa segurança do que pessoas que realmente cultivam amor próprio? Porque o amor próprio, ele é silencioso. O primeiro princípio é esse. O amor próprio, ele tem raízes profundas nos valores, ele entende, ele honra a própria história. Mais do que tudo, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se vocês acabam de conhecer o amor da vida de vocês, para quem já conheceu, lembra lá no comecinho da relação. Vocês acham que aí no primeiro mês de relação, esse amor, mesmo que tenha sido aquela paixão avassaladora, ele é maior do que um amor de uma mãe, ou o amor da pessoa que te criou, o amor de alguém muito próximo a você, que te conhece assim como ninguém? Você consegue comparar esses dois tipos de amores? Não dá, né? Um é mais Uhum. a paixão, é mais hormonal. O amor ali de quem cresceu com você, de quem conhece e te ama, apesar dos seus defeitos, é mais profundo, é mais enraizado. Então é a mesma coisa do amor próprio. Se a gente não pratica o autoconhecimento e se a gente não busca se conhecer por inteiro, com todas as nossas qualidades e defeitos, não é o amor de verdade. Se a gente tapa, se a gente não quer se conhecer, se a gente valoriza muito, até para os outros, as nossas qualidades, a gente está buscando o amor próprio na validação dos outros. Então, entende que já não bate, porque já não é amor próprio. É um amor que vem Exato. de fora para a gente validar o nosso amor. Então, o amor próprio, ele tem raízes muito fundas. Ele sabe quem ele é, ele conhece os defeitos e sabe que está fazendo o possível nessa jornada da vida, que não é fácil para ninguém. Então, o amor, ele é silencioso por causa disso. Ele não precisa falar para os outros, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo e tal. Ele não precisa, num relacionamento, da aprovação do outro. Eu me amo apesar de qualquer crítica que eu possa receber. Eu entendo os meus limites, eu entendo aquilo quem eu sou, independente do outro. Eu reconheço o meu valor, independente se o outro valoriza aquilo que eu acho que tem que ser valorizado. Isso é complexo, porque numa relação a gente busca o quê? Que o outro complete a gente, Uhum. né? Então a gente mistura aí esse lance do amor, a gente fica buscando essa validação e esse é um dos grandes problemas de conflitos, quando a gente busca gerar o nosso próprio amor pela validação do outro. Então, o Fato. que a gente vai começar nessa primeira live, que a Júlia também vai falar em várias coisas de como a gente pode cultivar, é a autocompaixão. A gente entende que a autocompaixão é uma das principais ferramentas para a gente cultivar esse amor próprio, porque é muito a forma como a gente conversa com a gente, a forma com que a gente cultiva nosso diálogo interno, para daí poder se relacionar de uma forma mais sadia com as outras pessoas. Então, Exatamente. é isso. Só queria apontar aqui o que o Jean falou, que eu gostei bastante, que é exatamente nessa linha. O amor próprio é algo mais interno e a vaidade é algo mais externo. Uhum. Cultivando aí as palavras dele, é Isso. basicamente isso. O amor próprio é o que a gente tem no fundo da gente, que a gente descobre Uhum. mais e mais com o autoconhecimento. E essa vaidade é essa demonstração para a gente conseguir o afeto por meio da validação, comentários, Uhum. likes, compartilhamentos, enfim, na linguagem que a gente tem aí hoje. Mas é por aí mesmo, Jean. Muito legal isso que você falou, amiga, exatamente isso. A gente não consegue agora, atrelando ao relacionamento, que é o nosso propósito aqui dessa semana,
se relacionar com outra pessoa se o nosso único propósito é a gente sentir que a gente é amado e a gente precisar dessa validação para daí a gente se amar. Então, por que é tão Uhum. importante, né, amiga, essa autocompaixão? Porque eu preciso partir para um relacionamento apenas quando eu conseguir entender isso, conseguir ter essa autocompaixão comigo mesmo, daí eu me sinto livre para poder amar outra pessoa. E é daí que nasce o amor livre. Não quero dar spoiler de toda aí a nossa semana do relacionamento, mas esse é o amor livre. Quando a gente não tá amarrado no outro, cheio de expectativa, cheio de, eu esperava que ele me elogiasse, que ele me amasse mais e que ele completasse ali uma lacuna que eu pudesse ter. Não, a gente tem que estar com esse amor próprio aí em dia. Que não é sempre 100%, né, gente? Não é que, nossa, meu Deus, a vida virou fácil. É um processo. Mas a gente tem que estar empenhado nesse processo antes de começar um relacionamento amoroso, sempre que possível. Posso só Já, uma observação? por favor, por favor. Só você falando aí de amor livre, pra galera que tá na live não assustar, a gente não vai falar de poliamor, não é isso. E nem contra a monogamia, também não é isso, tá? Então, o amor livre é a gente não precisar do outro pra gente cultivar o amor próprio. É nesse sentido que a Júlia tá falando. E só um comentário bem legal da Alice, é que a gente foi ensinado a acreditar que existe uma tampa na panela, uma metade da laranja. Nossa, como a cultura dos relacionamentos, desde os filmes da Disney até as novelas, falam isso, que a gente precisa do outro para ficar completo. E aí ela colocou aí uma forma muito bonita, a gente precisa estar completo e transbordando para poder dar amor. Sim, aí a Ju, minha amiga da Mulherada Empoderada, falando culpa da Disney, que só estaria... Exato, príncipe. Agora os filmes estão mudando aí, né? O Moana da vida, já com as mulheres mais empoderadas e sabendo que podem se criar em relacionamentos sem que o príncipe precise salvar. Mas te cortei aí, amiga, continue. Não é isso, já ia entrar nos 3 pilares. Você quer falar alguma coisa antes, na introdução? Não, a única questão que a gente quer falar, antes de você falar dos 3 pilares, que tá um pouquinho embutida, é que essa autocompaixão, a gente já falou aqui em algumas lives que ela é diferente de um vitimismo. Então, não quer dizer que o amor próprio vai fazer você se colocar na frente de todo mundo, as suas necessidades vão importar mais, porque eu preciso me amar mais. É pelo contrário, a gente acredita, assim como todas as pessoas que estudam a compaixão, que quanto mais amor você tiver por você, é o que a Alice falou, mais você consegue transbordar, mais você fica seguro, confiante e completo para olhar para a necessidade do outro. E aí isso até te coloca numa posição de privilégio. Você tá tão cheio que você consegue enxergar e ajudar mais quem tá ali na dor, em sofrimento. E aí você se torna uma ferramenta essencial para esse mundo que está precisando tanto. Exato, eu ouso dizer até que só quando você tem essa autocompaixão tão saudável, que daí você consegue amar alguém verdadeiramente. Porque enquanto a gente está projetando as expectativas que a gente tem nos nossos relacionamentos, você não dá espaço pro real amor, né? Para aquela semente verdadeira crescer, né? Você acaba querendo não ficando frustrado, projetando essas expectativas. Então eu acredito que é exatamente por aí. Quando você tem muito amor por si, você consegue dar muito amor ao próximo. O amor é um negócio que vai contra a matemática, gente. Quanto mais você tem, mais ele multiplica e mais ele se espalha. Mas vamos para a parte aqui prática da nossa live. A gente já falou bastante dela na jornada e eu vou voltar a falar dela nessa semana, né, amiga? Que é a Kristin Neff, ela é uma pesquisadora americana. Fala muito sobre autocompaixão. Na verdade, ela é a que tá mais falando assim, de Adult Head Talk, enfim, ela é meio que a expert no assunto hoje em dia, que é um campo meio novo ainda sendo estudado. Então, ela fala muito sobre autocompaixão e ela chegou aos 3 pilares da autocompaixão que a gente tem que tentar aí tá sempre cultivando no nosso dia a dia. Você tem a imagem aí, amiga, pra gente introduzir? Tenho, eu só tô colocando aqui a Kristin Neff. Eu vou postar o TED dela essa semana em algum ponto na escola. Mas pronto, tá aí os 3 componentes. Foi a arte da autocompaixão. Exato, exatamente. Só reciclando aí, né, gente? O primeiro, então, tem 3 componentes da autocompaixão, que nem eu falei, se a gente conseguir equilibrar aí, eles te levam para um caminho de mais amor próprio. O primeiro é um pouco óbvio, mas é o que a gente menos faz, que é a gentileza com a gente mesmo. Então, é a gente conseguir cultivar uma linguagem, um diálogo de amor e gentileza
que difere do julgamento. Então, sabe quando você erra, ou quando você sente que você não é bom o suficiente para estar em um relacionamento, ou quando você se acha feia, gorda, magra demais, o que quer que seja, a gente tende a se colocar para baixo, né? Eu nunca vou ser bom o suficiente, ou eu sinto que eu tô errada nisso, e a gente é duro conosco mesmo, e a gente sabe disso, né? É difícil a gente agir com essa compaixão, mas ela fala que é exatamente esse hábito que a gente tem que cultivar, de ser gentil, de ser paciente, de tentar livrar do julgamento. Às vezes a gente fez algo errado, às vezes a gente está realmente podendo melhorar alguma área, mas a gente fala com gentileza, a gente fala como a gente falaria com um subordinado no trabalho, com um amigo, com os nossos pais, com um irmão. Enfim, a gente mudar o tipo de linguagem. Né, amiga? Tem um exemplo aí? Boa. Principalmente em casais novos, a gente tende a cair nessa gentileza quando a gente briga. Por Boa. mais que em uma briga com uma discussão aí, pense em um parceiro ou em um amigo, para quem tá solteiro, em alguma relação, alguém que você ama muito, mas que quando você briga, o que normalmente acontece? O jogo da culpa. Fica um falando, porque você fez isso, porque eu tô me sentindo assim por causa da sua atitude. A gente fica nesse jogo de responsabilizar o outro, porque é difícil a gente admitir a culpa, é dolorido, e parece que assim o outro vai atacar mais a gente, e aí a gente não vai conseguir tomar o controle da situação, né? Quando, na verdade, a autorresponsabilidade, dependendo do jeito que você fala, e a gente pratica isso muito aqui, ela leva o outro também a entender a responsabilidade dele. Mas eu quero que vocês me respondam numa pequena enquete aí. Durante uma briga, você brigou ali e tal, depois vem aquela sensação de culpa. Seja por alguma coisa que você fez, mesmo que você achou que você estava certo ali no ponto, mas vem aquela sensação de culpa. Como você se fala? Tenta lembrar aí de um momento de briga. Normalmente você ou se culpa e fala, ai, caramba, de novo eu fiz isso, eu não acredito, toda hora eu erro. Ai, eu sou uma péssima namorada, eu sou um péssimo namorado, eu sou um péssimo amigo. Nossa, eu tô pisando na bola, eu não sou um filho tão bom, uma filha tão boa. Enfim, nesse papel na relação, você fala com esse diálogo de culpa ou não. Depois da briga, mesmo que a culpa bata, você fala, poxa, eu perdi a razão. Eu me exaltei. Poxa, mas realmente esse ponto é muito importante para mim. Essa pessoa é muito importante para mim. Eu queria muito que a gente se desse bem. Como será que eu posso procurar uma solução para ela entender que ela é importante para mim? Então, perceba que assim, esses diálogos que a gente se faz o tempo inteiro, ou eles podem ser mais objetivos e a gente entrar num campo de observador e a gente ter mais compaixão com a gente, até assumindo o erro. Então é isso, autocompaixão não é falar que... E amor próprio não é isso, não é falar que você não vai errar, não é admitir um erro ou admitir que você pisou na bola em alguma situação. Não, é entender isso, mas você não se dominar pelo sentimento da culpa, que de fato não te leva a lugar nenhum. Você vai ficar remoendo a culpa e talvez você fique até mais na defensiva em outro momento, né? Então, o que o pessoal tá falando aí? Vamos ver, vamos ver. O Fê achou ótimos 3 pontos. A Ju aqui do Mulherada Empoderada falou, exagerei, né? Quando você fala, putz, exagerei, mais uma vez. E a Júlia tá na mesma linha, né? Ela fala, geralmente eu me cobro assim, falo, poxa, já vi que eu preciso mudar e por que eu não consigo mudar? E a Alicia falou, eu me falo que sou culpada na maior parte das vezes. Eu acho interessante esse ponto que você falou, que é essa linha tênue entre a gente ter gentileza com a gente mesmo, mas não é passar a mão na cabeça. Às vezes a gente vai errar, né? No relacionamento a dois, principalmente, né? A pessoa tem esse poder de mexer com a gente fica um pouco mais exaltado ali com aquele relacionamento muito próximo. Então é a gente saber que a gente vai errar, mas também não passar a mão na cabeça, tipo, eu nunca tô errada, eu tô sendo gentil comigo mesma. Eu só tentei falar isso, falei da forma errada, mas eu tô ok. Então não é também isso nesse extremo e nem o outro de você ficar martelando, putz, eu nunca vou conseguir mudar. Essa é pra Júlia. Às vezes você fala, nunca vou conseguir mudar. A partir do momento que você põe isso na sua cabeça, você já se limitou à mudança. Entendeu? Então, essa linha tênue no meio de você falar com gentileza, mas conseguir admitir quando você tem que mudar, quando é uma crítica construtiva, é racionalizar, até para as pessoas um pouco mais subjetivas, emocionais, como euzinha. Passei por um processo grande de racionalização, porque às vezes você fica mesmo preso nessas emoções e tal, e a parte das emoções é um dos nossos outros componentes. Mais alguma coisa para adicionar nesse, amiga? Nesse primeiro componente aí, que é a gentileza? Não, eu quero falar dos comentários maravilhosos. A Alice falando que tá se sentindo mais leve depois que fez a jornada. Gente, Jornada Mídia Amor também é um projeto que originou escola, para quem não conhece. Vai lá nos destaques, nos 2 perfis. E a gente trabalha bastante isso também.
A Egleice, acho que é isso, Anne Souza falou, é melhor falar que sou responsável do que Ótimo, sou culpada? Isso, exato. ótimo. Porque a responsabilidade, ela te tira de um patamar de vitimismo, onde você não consegue ter o domínio e controle sobre a situação. Porque ou você é vítima da sua impotência, ai, eu faço tudo errado, isso também é um vitimismo, ou você é Uhum. vítima do mundo e do que os outros fazem com você. Ai, ele sempre faz isso comigo, ou meu Deus, esse país que eu vivo, esse mundo que a gente vive. Então, quando você fica só nesse discurso, você também, você perdeu todo o controle, você entregou o controle para os outros. E isso em Exato. relacionamentos é muito tóxico. É o principal ponto ali de discussão, de atrito, onde a gente joga para o outro a culpa pelo que a gente sente, ele joga pela culpa que a gente, do que ele sente também. E aí fica esse jogo de culpa, ninguém se entende, fica na defensiva e agressiva, e muitas relações acabam por isso, por essa falha na comunicação, né? Exato, e até mesmo quando você admite que está culpado, vamos supor que nem esse caso, vamos partir para o outro que a pessoa não está colocando a culpa no outro, Uhum. mas fala, putz, eu sou culpada. Mas só a diferença das palavras entre eu sou responsável e eu sou a culpada, você já tira um peso aí, né? Você tira um peso da culpa e você já põe o peso da responsabilidade de você conseguir mudar aquele cenário. Então, realmente, acho que até o É, poder da palavra em si é bem importante. O Jean falou, eu erro mais na maneira de me isso. expressar em meio à discussão. Talvez certo, mas expondo de maneira errada. Exatamente, eu acho que tudo é a maneira como a gente fala, que nem a própria Iglesia aí falou aí em cima. Putz, eu sou responsável por isso. Me desculpa, eu vou fazer X, Y, Z para melhorar. Ao invés de eu sou culpada, eu nunca acerto nada, tal, tal, tal. Essa diferença na gentileza com a gente mesma. A gentileza não é só falar com carinho e tal. A gentileza é a gente ter esse alerta. Putz, eu posso melhorar. Eu não sou a pior pessoa do mundo, mas eu posso melhorar. E Às uma vezes a gente fala, observação importante aqui é: se eu posso melhorar, também não quer dizer que você precisa assumir a culpa na discussão pelo outro. Falar, ai, tem muita gente que em discussão, principalmente em relacionamentos abusivos, fazem isso. Não, não, você tem razão, a culpa é toda minha. Ai, eu sempre faço as coisas errado, desculpa, eu não queria. Isso ainda é um discurso de vitimismo, isso é o oposto do amor próprio. Você fica se culpando, você fica com raiva de você mesmo, você vai se afundando cada vez mais nesse sentimento. é, Então, olha, eu sou responsável, talvez por isso, pelo tom que eu falei, mas ninguém é responsável pela forma com que o outro se sente. E isso em um relacionamento, quando o casal consegue entender isso e melhorar a comunicação disso, gente, faz milagre, de verdade. É assim, óbvio, eu sou responsável pelo respeito, pela tolerância, né? E por tentar me comunicar da melhor forma possível. Mas se você queria que eu adivinhasse uma coisa que você tinha que fazer, eu não posso ser responsável por aquilo. Então, esse fato aí é importante para a gente observar. A Ju falando na TPM é pior ainda, racionalizar é tenso, porque a emoção não se separa do cérebro. Ju, fica com a gente tem falado muito de como a gente pode conciliar mais, e ainda bem que a emoção não se separa do cérebro. Nossos pensamentos são totalmente desencadeados pelo que a gente sente, né? boa. A Mari tá falando também, saber o que sente, tentar saber por que tá sentindo é engrandecedor. Mari, guarda esse comentário para o nosso terceiro ponto. E o Gia tá falando, concordar com alguém para evitar uma discussão, acredito que é uma falta de amor próprio. Opinião Uhum. própria anda lado a lado com o amor próprio. Exatamente, é tudo a maneira como você expõe sua opinião naquele diálogo. A Júlia tá falando que ela é intensa, ela fala, ela defende, mas hoje em dia ela já consegue ter um timing melhor e conseguir ouvir o outro, né? Aquelas que entram na escuta empática. Gente, se a gente for indo, né, amiga? A gente vai de um, A gente de vai, um dar, a tópico gente a vai falar outro, ó. inteligência emocional, comunicação não violenta. Ixi, minha Calma, tem filha. assunto ainda. Tem assunto, vamos lá. A Dani tá falando, nossa, eu sou péssima em resolver conflitos e acabo sendo tóxica, porque mesmo errada, eu não dou o braço a torcer, mas acabo sofrendo bastante com isso. Dani, eu compartilho do seu sentimento. Eu também sou um pouco teimosa e consigo, olha, gente, olha o perigo. Eu consigo, de alguma forma, ver por que eu não estava tão errada e eu invisto nesse ponto. E aí, eu acho que faz parte aí dessa gentileza, tanto com a gente, tanto com o outro, da gente saber reconhecer quando tá errado. E aí a É, Lori tá falando, ter autoconhecimento, saber o que sente é ótimo para evitar brigas e conversar com o parceiro. Lori, também vou te colocar na fila do comentário junto com a Mari pra gente falar desse terceiro ponto na inteligência emocional, que é exatamente isso, quando as emoções batem num conflito aí a dois. Mas estamos falando sobre autocompaixão muito. e os conflitos são mais com a gente, né, amiga? É a gente querendo melhorar aí nesses conflitos internos. Uhum. O número 2, a gente falou do número 1, que é a gentileza consigo mesmo.
E o número 2 é aí a humanidade em comum. O que isso quer dizer? Basicamente, é a gente, como ser humano, ter autocompaixão ao compreender que todo mundo passa por coisas similares. A gente divide, como seres humanos, uma humanidade em comum, em que a gente acha que isso só acontece comigo, mas, gente, acontece com... acho que todo mundo em algum ponto da vida. Então, é a humanização daquilo que a gente está sentindo versus o isolamento. É a gente entender que, putz, passei por X, ou fiz alguma coisa errada, ou não estou onde eu queria, não consegui entrar na faculdade, não passei no curso, briguei com os meus pais, falei mais uma vez no relacionamento, qualquer o problema que seja, é a gente entender, deixa eu respirar fundo e entender que todo mundo passou por isso em algum dia da vida e tá tudo bem, e eu vou melhorar e tá ok. Então é a gente entender que o nosso conflito não é o maior do mundo, nosso conflito não é Uhum. único, que a gente tem essa humanidade em comum, né, amiga? E a gente passa, infelizmente, aquele clichê, a gente passa pela experiência que a gente tem que passar. Se a gente aceitou, se a gente passou por uma relação que até foi tóxica, a gente não estava se dando limite. Então, ali é um farol vermelho, amarelo, enfim, de que você precisa trabalhar esse aspecto na sua vida para você não voltar a ter uma relação assim. E isso em tudo, gente, em amizades, em relacionamentos amorosos. E essa humanidade em comum faz a gente saber que passei por uma coisa difícil. Bom, tem um monte de gente que está passando também. Isso já dá um certo conforto. Então, aquela roda de conversas entre amigos, principalmente mulheres, falam muito. Olha, gente, ai, terminei, poxa, tô mal. Nessa hora vem um monte de mulher ali apoiar. Por quê? Passou por uma experiência assim. Então, a gente saber que uma experiência difícil faz a gente ser mais empático com a dor de alguém que vai Ótimo, passar por aquilo depois. A boa. gente vai ficar mais sensível. Então, isso, de uma certa forma, pode trazer um alívio. Às vezes não, depende de novo do seu discurso vitimista, porque muita gente tende, cara, eu não acredito que está acontecendo comigo de novo. Na nossa cabeça é aquilo, como os nossos pensamentos falam mais alto, a gente é muito autocentrado. No nosso universo, o universo parece que gira um pouquinho ao nosso redor. É ali, é o nosso campo de visão, é a nossa perspectiva. Então, é um exercício constante a gente lembrar que somos uma humanidade em comum, fazemos parte de algo maior, tá todo mundo em uma jornada difícil, ainda mais nesse ano aí. A sensação de isolamento pode aumentar o peso disso, de que eu tô vivendo uma situação única e pesada e ruim, meu Deus, ainda mais se além do isolamento você está passando por um problema pessoal difícil. Então, lembrar, como a Alice está falando, que somos todos humanos, todos temos problemas e tal, é isso. Porque também isso pode levar muito à comparação e à competição, né, amiga? Essa falta de humanidade pode fazer a gente se comparar e falar, ai, mas fulano tem uma vida muito melhor. Nossa, Fato. mas nunca acontece nada com ele. Fato, não, exatamente. É quando você consegue só achar que o seu problema, que você é menos do que, ou que você tá mais atrasado do que o outro, enfim, que você acha que aquilo só acontece na sua vida. Eu acho muito interessante, amiga, isso que você falou de humanizar e ter mais empatia, porque até no relacionamento a dois, que é o nosso final aqui da nossa jornada dessa quinzena, quando você consegue ter essa empatia, dessa humanidade em comum com você mesmo, você fala, putz, calma, tá todo mundo passando por isso, Uhum. calma, não pode ser tão difícil, calma, eu não sou pior que todo mundo. Você consegue, ao praticar isso consigo, você consegue entrando num relacionamento falar, putz, ele não tá fazendo, ele não é o único que faz isso. Ele tem os efeitos, mas todo mundo também tem. Quais são as qualidades? Você começa a balancear melhor no relacionamento a dois aquilo que você traz de casa, aquilo que é sua bagagem. Então, é exatamente isso. Gostei muito desse ponto que você falou da empatia, de você conseguir enxergar no outro aquilo que Uhum. você já falou consigo mesmo. Você fala, putz, calma, né? Ele também tá passando por uma coisa que talvez até eu já tenha passado, ou que o outro tenha passado. Então, achei bem E legal. para quem tá solteiro, é legal se desenvolver nesse aspecto, justamente para você não entrar numa relação esperando com que o outro preencha esse vazio de eu vivo uma situação única, sabendo que não, o outro também tem a bagagem dele. A gente Uhum. esquece isso. A gente entra numa relação achando que aquela Exato. pessoa pode salvar a gente das coisas, das coisas que os pais não salvaram, das coisas que os amigos não salvaram. A gente tem muito isso inculcado aqui. Então, quando o Boa. outro não salva, a gente esquece que às vezes ele tá tendo a mesma expectativa em relação a gente, querendo que a gente salve. Isso, gente, para homens e mulheres, sério, mulheres têm muito isso do príncipe encantado, mas homens também esperam.
quantos e quantos caras eu não vi o discurso de ai, agora eu preciso namorar porque eu preciso levar a vida a sério. Como se a mulher fosse dar o centro ali da vida, porque sozinho ele não Exato. consegue ter responsabilidade suficiente. Já namorei, inclusive, caras Exato. assim. Então, é muito complexo você tentar colocar no outro ali a posição de salvador, porque você precisa mais. Então, essa humanidade em comum é entender que, cara, tá todo mundo procurando, de alguma forma, as forças, né? E se a gente não encontrar as forças por nós mesmos, a gente entra em relação e a gente continua em relação com um peso muito grande para cima do outro, né? E isso sempre dá um desequilíbrio. Boa, eu só queria chamar a atenção aqui para o comentário da Dark Carneiro, não sei exatamente qual o nome, fale seu nome. E quando o parceiro é introvertido e a gente tenta fazer ele se abrir para resolver um problema, mas ele tem dificuldade para se expressar. Eu queria chamar a atenção para sua pergunta, porque a gente vai responder mais a sua pergunta a partir da próxima live, que é na quinta, e mais ainda da semana que vem, que a gente vai entrar na prática do relacionamento a dois e como a gente se entranha nesse relacionamento, que aí vai do diálogo, do conflito, daí extrovertido versus introvertido, enfim. Hoje a gente quer entender quais são os pilares da autocompaixão comigo mesma, para que eu fique pronta para dar ir para um relacionamento. E aí, só um exemplo prático, né, amiga, que a gente está falando aqui, questões práticas, desse ponto 2 da humanidade em comum, quando você tem algo que você realmente quer ser bom e você treina muito para ser bom e alguém consegue aí te superar num projeto ou na escola, faculdade, o que seja, você, opção um, você se compara com outra pessoa e fica pensando por que os atributos seus são piores e por que ele é melhor que você e você fica nessa noia da comparação, ou você consegue relaxar, inspirar, expirar e pensar, não, tem lugar para todo mundo, a colaboração é melhor que a comparação, eu vou conseguir de uma próxima vez, você consegue ser aí sereno nesse caso, ou você já para de pensar, Sinceridade, hein? sinceridade, galera, manda aí a sinceridade, Não, a enquanto sinceridade está isso, imperando aqui, né? O Vinícius Poeta falou, tenho muitas coisas não boa, superadas de anos atrás, isso de vez em quando vem com muita vem com muita intensidade. intensidade. Entra nessa questão do autoconhecimento, né? E das coisas mal resolvidas. Eu vi esses dias uma frase muito boa, a gente tem que postar na escola. Pessoas curadas curam pessoas. Quando a gente Boa. consegue se curar, e não através do outro, gente, é o que a gente pode fazer pela gente mesmo, a gente encontra caminhos aí que a gente pode depois ajudar as outras pessoas a encontrarem seus próprios caminhos, né? Então, Exato, só pelas nossas ações, viu? A gente não é, precisa ficar com esse fardo de curar os outros ali, indo até os outros. Quem a gente é, mostra, e tem esse poder, né, amiga, de influência e de cura aí, no longo prazo. A a Lorena tá Júlia falando, falando, mudar. fujam desses meninas, Fujam desses caras. fujam para as colinas, para as montanhas. Boa. A Lorena tá falando, mudar esse pensamento é o que mudou, é o que me mudou, acho, em 2014. Entender que eu sou eu e preciso me bancar sozinha, sem criar expectativas no outro. Exatamente. A Alice está falando, respondendo aqui a nossa enquete, que ela é a opção um, que acaba se comparando com o outro e falando por que que você foi pior, etc. A Júlia está falando, eu não me faço de vítima, mas eu me pergunto o que eu poderia ter feito de melhor ou o que que eu fiz de errado. Eu já gosto mais aí da linha da Júlia, que é um pouco mais nessa questão do, putz, o que que eu poderia ter feito de melhor? Tem espaço para todo mundo, então tinha espaço para mim. O que que eu posso melhorar? Exatamente isso. Quem mais respondeu? Eu A sempre me Kel também falou que está comparo. passando por isso. A Lória também se compara todos os dias. Enfim, eu acho que esse pilar assim de comparação é importante a gente tomar consciência. Não muda do dia para a noite. E o Jean aí já tá, ó, ele já tá bem evoluído falando que o sol O nasce Jean já para está todos, aí no opção nível 2. 10 do Mindfulness. O sol nasce para todos. É exatamente isso. Com essa frase a gente deixa vocês hoje. Não, mas é isso mesmo. O sol nasce para todos, tem espaço para todo mundo. A minha amiga Loreta está aí, ela serve de ilustração. Ela, como muitas de nós, isso eu sei porque a gente é nessa caminhada juntas, a gente acaba se comparando ainda mais nas redes sociais. Eu sei que isso é muito clichê, a gente já está falando bastante desse assunto, de como as redes sociais elas incitam essa comparação indireta ou diretamente, e é muito importante, mais ainda nesse caso, a gente entender essa humanidade em comum, que todo mundo, assim como todo mundo tem a chance de ter sucesso, todo mundo tem ansiedade, todo mundo fica assim nessa dúvida às vezes, será que eu vou postar, será que o que eu vou publicar é bom o suficiente? Todo mundo fica com insegurança, enfim, humanidade em comum é assim, bons e ruins para todos. E uma É isso que a dica gente aí, tem que para quem entender. tá tendo muita dificuldade de praticar amor próprio ou aqueles dias que você não tá bem, sei lá, tá chegando o dia dos namorados, você tá solteiro, tá na bad, corta os gatilhos.
Desativa um pouco as suas redes sociais, só não deixa meu Mídia Amor. Brincadeira. Aquela. Entra só lá no Face, então, no Mídia Amor, que a gente tem Face. Mas, enfim, corta os gatilhos, porque senão isso vai ser tóxico. Se você tem que entender, amor próprio, gente, é vinculado ao autoconhecimento, como a gente está falando, e a gente saber os nossos limites. Se eu tenho dificuldade, se eu vou olhar, eu Boa. vou comparar, vou achar que aquilo vai despertar aquele, isso só acontece comigo, eu tô assim há tantos anos e tal, e não sei o que, é o 50º dia dos namorados que eu tô passando assim e tal. Então, corta os gatilhos, bora, é uma data, gente, é um dia, vamos fazer outras coisas. Fala com amigos, enfim. Ô, Fê. Adoro o Fê. O comentário do Fê é o melhor. O Fê é vulnerabilidade 100%, gente. Aprendam ele. Eu vou jantar com minha ex dia 12. Fê, manda DM, porque a gente precisa ver isso aí, que eu não sei se vai dar certo, mas isso aí é caso um O a Fê um. tá falando há muitas lives que ele marcou com a ex o jantar. Eu não sei se é onde você tá, acabou a quarentena aí. Olha Se ali, você vai na Fê, casa foi a ex que dela, te atendeu bêbado. Todo mundo já sabe a trama do Fê. Adoro! Eu É uma adoro, gente. família Tem que... aqui. Obrigada por compartilhar, Fê. Aí, fique compartilhando que todo mundo aqui quer saber os próximos capítulos, tá? É muito importante. E o Mas terceiro pilar, amiga? Vamos lá. vamos partir, senão a gente fica, né, amiga? O terceiro pilar, gente, da autocompaixão, eu coloquei como inteligência emocional. Mas só porque a gente fala mais de inteligência emocional aqui, então é uma linguagem um pouco mais fácil. Desculpa, olha a Ju, segunda Muda a página. página. Vamos lá. Eu vou Mas, fazer um zoom antes do encontro do Fê, porque isso vai ser muito bom. gente, o tema da live é o Fê que tá aqui, ele quer jantar com a ex dele no Dia dos Namorados. O que que a gente faz? Não, Ai, brincadeira, Fê, amor, faça o que Fê, não você faça quiser. isso, gente. Eu tô achando demais, assim. As pessoas Eu estão também, né? comentando agora Fê, só para essa situação. Fê, gatilho, Fê. Não, mas vamos lá, gente. A questão da inteligência emocional, que é o nosso terceiro pilar aqui da autocompaixão, é a atenção plena às nossas emoções versus a superidentificação com eles. Então, você pode chamar isso de atenção plena versus superidentificação, de inteligência emocional, muitas vezes até de mindfulness. O que que é? É basicamente a gente conseguir, por meio da prática, até da meditação, assim também, dessa calma, a gente saber que as emoções que chegam a gente, boas, de angústia, de nojo, até ruins também, não, até boas, desculpa. As ruins, mas assim, até as boas, a gente não é nenhuma delas. Então a gente não pode super se identificar com elas, porque a partir do momento que a gente se sente triste e fala, putz, eu sou triste, ou se sente ali um pouco desanimado, eu sou essa pessoa, a gente tem um problema. A gente passa a se identificar com uma coisa que nós não somos. Então, essa inteligência emocional é a gente ter essa capacidade de administrar nossas emoções e nas situações saber que a gente não é elas. Isso é essencial para a autocompaixão, porque aí você consegue se enxergar como alguém, uma consciência, que é super alerta ao que está acontecendo, a gente se sente triste, às vezes alguma coisa acontece que a gente não esperava, vai trazer uma tristeza, vai trazer aí, pode ser um término de um relacionamento, ou pode ser que você tenha nojo de alguma atitude, alguma coisa assim, mas quando eu não me identifico com essa emoção, eu consigo entendê-la como algo separado de mim, que está aqui temporariamente, mas eu não preciso agir segundo essa emoção. Então eu briguei com o meu namorado, ou enfim, o meu paquera, aquelas que não falam paquera, revelei minha idade. E aí... Não vou nem falar. Tá ridícula, ridícula, gente. Continua. E aí, né, quando eu briguei com o meu paquera, eu me identifico com a emoção, que eu tô pé da vida, tô super brava, e falo várias. E aí já começa aquela briga que só tende a virar um iceberg maior e maior. Mas, quando eu consigo praticar essa inteligência emocional, esse mindfulness, eu respiro, eu entendo que aquilo tem um tempo de duração, aquilo é temporário, e eu crio essa inteligência emocional de esperar. Às vezes, a gente fala, putz, mas eu vou ignorar? Não, às vezes a melhor coisa que você pode fazer é dar um tempo sem comunicar no relacionamento e esperar aquilo passar para você esperar a sua emoção ir embora. Porque ela vai, porque as emoções são passageiras. E esse é o grande quê da inteligência emocional. Boa. Só um adendo, assim, que eu não vou conseguir continuar sem esse comentário. Ela tem 26 anos, ela é ridícula que ela tá falando na matéria. Eu tenho 32, então ela é ridícula. Só esse comentário aqui. Gente, é só pra falar uma coisa, amiga. A gente achava que a gente era tipo a geração X, era a geração, a última, né? A gente tá pra trás, gente. Geração Z tá com tudo e a próxima já tá chegando. A geração TikTok também.
Enfim, a gente tá ficando velho, eu não queria falar nada, mas tudo bem. Pior que é. Eu já não consigo acompanhar o TikTok e tal. Não, nem eu, gente, eu nem ouso criar uma conta. Nossa, não dá. Mas, gente, essa questão da presença é mega importante. Porque outra enquete para vocês. Vamos lá. Durante uma discussão, Boa. quem tem namorado, quem é casado, enfim, com a pessoa que você está ou com alguém que você ama muito, pai, mãe, filho, irmão e tal. Numa discussão, qual é depois, uma discussão pesada, tá, gente? Qual é a sua reação? Primeiro, você fica remoendo aquilo e tentando fazer um filme de como aquilo seria na sua cabeça e com aquele discurso de caramba, a gente não supera isso. Nossa, como é que vai ser lá na frente? Jesus amado, ai, tudo sempre errado e tal. Ou, segunda opção, você fica com um discurso de ai, isso me deixou com raiva. Eu tô triste de verdade. Mas vai passar, a gente vai ter que resolver. O que que eu posso fazer agora para isso? Agora eu não vou lá conversar com a pessoa porque eu tô de cabeça quente. Então, você consegue entender que você não é aquela emoção que você está sentindo, ou você se identifica totalmente com aquela raiva como se ela não fosse passar nunca, como se aquela tristeza não fosse passar, a síndrome de Maria do Bairro, e fala: Meu Deus, eu vou sofrer para sempre nesta relação, a gente nunca vai conseguir se acertar. Então, ó, o Jean falando fica remoendo bastante de canceriano. Gian, não ponha responsabilidade sobre suas ações no seu signo. Ele é um Deixa eu fazer uma live sobre direcionamento. signos. É Porque se eu a for Mari. por em signo, eu tô ferrada, viu? Eu não Eu vou também, minha nem filha. falar. A A Mari Mari tá também falando que ela falando faz isso, faz exatamente o que isso. você falou. De esperar passar, tomar um chá, Uhum. um ar, respirar, Boa, enfim. Mari. Tá É bem. boa mesmo, porque não é fácil, porque aquela emoção toma conta. Esse é o difícil da emoção, né? Se fosse fácil, é, todo mundo conseguiria, mas é difícil. Sente aquela raiva, que nem eu falei. Quando você namora uma pessoa, quando você tá em um rolo com uma pessoa, aquela pessoa ela tem uma porta de abertura nos seus sentimentos, né? Na parte muito íntima aí de quem você é. Então, a pessoa também tem um poder de tirar do sério, cara. E é muito difícil, porque tem gatilhos específicos que a gente desenvolve nos nossos relacionamentos, que a pessoa tocou ali e aquela emoção já Uhum. é tipo assim, tipo um botão mesmo da emoção. Gatilho, raiva. E aí é difícil da gente controlar. E é por isso que a inteligência emocional que a Paulinha perguntou aí pra vocês, o que vocês fazem, se vocês já vão direto na reação, ou se você consegue ficar super alerta daquilo e aí se acalmar e responder de forma um pouco mais inteligente. Tem muitos comentários. A Dani falando que depois de 2 anos ela ainda fica remoendo as brigas. Quantas Nossa, depois de pessoas dois não anos. guardam arquivo? Não, é sério. Agora eu vou falar de um amigo que eu sei que ele não tá online, mas ele faz um Cuidado. negócio que eu falo pra ele que é maquiavélico. Ele só fica coletando as informações ali, as pisadas na bola que a namorada dele faz. Ele só ali, ó, deixa na base de dados dele. Espera, um dia eu ainda vou usar isso. E aí eu falo, Tem o não bloco de faça. notas. Se te incomodou, resolva na hora. Você tá criando um relacionamento tóxico, porque a pessoa, você vai ficar naquela culpa de um jogar pro outro, né? E outra, você vai ficar Exato. toda hora remoendo ao invés de ficar ali presente, você vai esperar a oportunidade com aquela raiva ali, meio enclausurada. E Jean, não é toma, Jean, desculpas. Eu entendo a questão dos signos, mas realmente ele pode ser libertador, a gente não se associar tanto ao nosso signo. Tem muito a ver com os Exato, rótulos. exato, exato. Tá certíssimo para algumas coisas, mas tem responsabilidade aí, não deixe seu signo tomar conta de quem você é. A Júlia tá falando, nossa, impressionante como de tempos pra cá ela tem conseguido aí gerenciar a opção 2, que é você ficar calmo, não reagir a partir da emoção. E a Alice também falou que ela para, ela respira. A Lori tá Uhum. falando, quando eu estou com raiva, eu sumo, desligo o celular, assim, tento não discutir. Eu acho que é por aí, né? Às vezes, realmente, como eu falei, tem horas que você não vai. Eu sou muito assim. Quando eu tenho algum conflito, eu quero resolver logo. Com qualquer pessoa, até além do relacionamento amoroso. Eu quero resolver logo. Mas tem horas que coisas foram ditas e o clima tá meio tenso e ali você não vai conseguir tirar um fruto positivo. Então, a pausa, às vezes, realmente é o melhor remédio, né? O Peter aí falando também. Estamos no signo. A gente vai precisar fazer uma live sobre signos. Signos nas relações. Apesar de Boa. ser geminiano, procura o diálogo 20 minutos, super disposto a ouvir. Isso é ótimo, quando você está disposto a ouvir. E é muito legal quando a gente se relaciona com uma pessoa que está comprometida com a comunicação saudável. Isso é super É essencial. edificante para a relação. É aquele ponto de virada numa relação
que realmente vai fazer as duas pessoas evoluírem ou aquela relação que vai sugar os dois lados. E isso a gente só consegue fazer quando a gente aceita ali os defeitos e fica bem resolvido. É aquela história de se alguém me encontra na rua e fala: Paula, você é uma doida. Eu tenho duas opções. Ou eu posso ser doida e falar, eu sou mesmo. Ou eu posso não ser doida e falar, não sou doida. Isso seriam as situações ideais de quando a gente está com o amor próprio bem resolvido, quando a gente sabe onde as nossas raízes estão ali, quando a gente tem um diálogo compassivo e bem resolvido com a gente, do que falar, eu não sou doida. Quando a gente se magoa muito e fica tentando provar um ponto, e não olha, você me desrespeitou. Isso não quer dizer que a gente precisa aceitar tudo, tá? Mas é internamente o nosso diálogo. Você pode falar para a pessoa e falar, olha, eu não me sinto confortável, você me desrespeitou, eu não gosto quando você fala assim comigo. Isso é importante a gente estabelecer esses limites, mas quando a gente se identifica muito com aquilo e esperando a aprovação das outras pessoas, e várias vezes de pessoas que a gente nem conhece, de pessoas que são ali passageiras na nossa vida, isso faz a gente se desestabilizar muito. Fato. A galera tá compartilhando aí, a Alicia falou que ela tem um acordo que ela não vai dormir, eles não vão dormir aí brigados, eu acho isso bacana. Factível, nem sempre, mas bacana, também tem isso com o meu namorado. O Gian falou, por isso o amor próprio é fundamental, quando a gente tem amor próprio, existe uma boa chance da gente ser bem resolvido. E aí entra o comentário da Julie, que é, meu namorado e eu brigamos sempre por muitas besteiras e deixamos pra lá. Então eu acho que assim, Julie, muitas vezes, em muitos relacionamentos, a gente briga por coisa pequena, na maioria das vezes são coisas pequenas, né? Não são brigas catastróficas, senão termine logo. Mas são coisas pequenas que a gente tem que, eu acho que resolver, às vezes, na nossa própria casa, sendo assim, nós mesmos, porque podem ser gatilhos, às vezes a gente deixa pra lá, às vezes realmente não vale a pena comprar briga, eu acho que assim, a gente tem que escolher nossas batalhas no relacionamento, não dá pra sempre ficar martelando tudo que você discorda. Mas, se a gente também não discute, só fica colocando na garrafa e tal, aquilo vai se amontoando, né? E a gente vai coletando ali até uma espécie de angústia, assim, quando você não comunica, depois isso acaba explodindo, seja numa ação, seja até assim, numa sensação de, tipo, nem conheço tanto essa pessoa, sabe? Quem é essa pessoa? Você acaba criando essa parede se você não discute. E aí eu acho que a autocompaixão, nesse sentido, te ajuda muito, porque você entende onde eu tô sendo a culpada, né? Onde eu tô sendo responsável, aliás, me corrigindo, por essas briguinhas. Onde ele pode estar sendo responsável, praticando essa autocompaixão, que é esse diálogo com a gente mesmo. Às vezes a gente consegue, antes até de falar com o outro, resolver muitas dessas briguinhas pequenas, né, amiga? Esses conflitinhos aí, pra gente não trazer pro relacionamento. Porque posso falar, aquelas que já começam, né? Porque conflito pequeno, a gente acha que é coisa besteira do dia a dia, mas com o tempo, eles são os grandes pesos do relacionamento. É o que pega mesmo, que você fala, vai não aguento ali, mais, né? vai corroendo. É um veneno silencioso, os pequenos conflitos, que se a gente não endereçar conosco mesmo e com o outro de vez em quando necessário, ele mata. Mata. O relacionamento, não, caso, ele mata ali o bem-estar do relacionamento. Todo mundo sobrevive também, gente. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tendo autocompaixão, você vai ficar bem sozinho também, viu, Júlio? Brincadeira. Essa não é a questão. A questão é você conseguir ter esse diálogo interno aí de forma saudável e esse amor, né, amiga? Pra você conseguir se relacionar. Muito. A Verônica fez um comentário nesse sentido. Ela falou que ela fica remoendo durante o momento da raiva, mas depois que passa, ela fica mais calma. Ela faz uma listinha até para resolver o problema de uma forma inteligente. Verônica, isso é essencial. Você tem esse autoconhecimento, você sabe. Eu sou uma pessoa que também sinto as emoções de uma forma intensa, então na raiva, esquece. Eu não vou conseguir ali, dependendo da situação, praticar inteligência emocional num diálogo da melhor forma. A melhor coisa, e inteligência emocional também é isso, às vezes é respirar, se afastar, não ter aquele impulso de eu preciso resolver. Dá uma respirada, se afasta, e é legal isso, dar e garantir que aquilo seja resolvido. Então, você fazer uma listinha é legal porque você volta naquele ponto para tentar resolver, e não depois ser um novo motivo para brigas futuras e ficar aquele negócio que não resolve nunca, né? Boa, a Ju tava falando, só falta meu namorado seguir aqui o escola e praticar. Tragam pra casa, tragam pro relacionamento de vocês aí as nossas dicas
que ele pode digerir aí Fala que ele virou um assunto relacionamento para da ser live melhor. de hoje, que ele vai ficar bem curioso. Fala que ele foi exposto, Zoeira. Mas eu acho que é isso, amiga. Eu acho que esses são os três pilares aí da autocompaixão. E se eu pudesse adicionar um quarto, aquelas, a mulher fez a pesquisa a vida inteira e eu tô querendo dar o pitaco aqui do que eu acho, né? É tudo embasado em pesquisa, Julia na Neff, carreira. Mas eu amo. acho uma coisa aqui, eu vou adicionar na teoria dela. Que eu acho que é você saber os seus valores e você saber quem você é. No sentido de, ó, eu sou suficiente e tenho valor por causa disso, disso e disso, e eu acredito nisso, nisso e nisso. Tá meio incluído aí em tudo, mas assim, você se entender. Porque quando você não se entende, você é maleável e qualquer coisa que chega num relacionamento, principalmente amoroso, ele pode, às vezes, te balançar aí. Quando você é estável, e sabe quem você é, e sabe o seu valor, e sabe que você tem valor, é difícil ali da pessoa, quem quer que seja, chegue e balance isso, né? E aí corrompa aí. Perfeito, perfeito. E isso é aquilo que a gente fala, é cultivar todos os dias. Não é de uma hora para outra. E uma coisa importante é você nunca colocar em um relacionamento único o peso ali de toda a sua vida. Então, até a Iglesiane falou uma coisa bem legal. Eu tenho um grupo que ela manda mensagem na hora da emoção. E depois Boa. ela resolve. Então, esse apoio a gente sempre fala, e é o que a gente defende aqui nas nossas conexões, é ter pessoas que ali têm uma visão um pouco mais objetiva. Também amigos tendem a fazer isso, comprar as nossas brigas pela gente, às vezes aumentar a nossa raiva naquela situação. Então, é importante você ter amigos que têm uma sobriedade e falar, mas eu te conheço, fala sério, será que na hora você ali não perdeu a cabeça também? Você não insultou, perdeu a razão? Para você conseguir ali ter um balanço, um contraponto e voltar para resolver aquela situação da melhor forma, né? Exatamente. Desculpa, eu tô lendo aqui os comentários e o Fê tava perguntando, aí a galera tava interagindo com ele. Vocês acham que depois dessa pandemia os relacionamentos irão se fortalecer? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Olha, eu acho que pessoalmente a gente está tendo uma época aí de um despertar para várias coisas. A gente sabe que tem muitas coisas aí na pauta da agenda de comunicação. Então a gente está se descobrindo mais. E eu acho que os relacionamentos que são bons, e a gente fala, putz, esse relacionamento me adiciona, não só os amorosos, né, mas assim, amigos também, até família, próxima e longe, a gente vai ter, eu acho que vai um fortalecimento. A gente tende a fortalecer, porque, que nem a Alicia falou, essa distância dá aquela saudade, você fala, caraca, essa pessoa é muito importante pra mim, eu nem sabia. Mas eu acho também que, na contrapartida, a gente vai perceber que, nossa, gente, calma aí que minha voz tá precisando de um reset aqui. A gente vai perceber que tem relacionamentos que às vezes não batem muito com o que a gente é, que a gente estava talvez forçando para acontecer, ou que a gente estava sendo até meio abusado, sei lá, um relacionamento abusivo. Acho que a gente está despertando. Então, acho que isso vai trazer tanto mais união nos relacionamentos que a gente valoriza, tanto talvez como um distanciamento aí com pessoas que talvez não estejam vibrando na mesma vibe. Até o Juliano trouxe um ponto importante. Quando se namora é mais fácil, você discute, consegue acalmar a raiva cada um de um canto. Agora, quando você é casado, você fica ali junto. Por isso, gente, Verdade. namorem já desenvolvendo um diálogo construtivo, porque casar é difícil pra caramba. Você conviver com a mesma pessoa ali todos os dias, não ter essas válvulas de escape todas, e você tem que. Você pode até um ficar no quarto, outro ficar ali no banheiro, mas vocês vão ter que se encontrar e vão ter que resolver aquilo às vezes mais rápido do que no namoro. Por isso que essa coisa do casamento às pressas pode ser cilada. Você tem que desenvolver um relacionamento sadio para ter certeza que aquela pessoa é a pessoa que você vai aturar 20 mil jantares na sua vida. Põe a conta do lápis aí. Essa conta é assustadora. A gente leu o artigo, Paulinha, gente, eu mandei para ela, falei, meu Deus, olha isso. Daí era um artigo que falava, super grande, super longo, mas ele é em inglês. E ele falava que a gente tem que ser muito sábio na hora de escolher nosso parceiro ou parceira, porque era 18 mil jantares, né, amiga? A gente era a pessoa que vai ficar com a gente. Enfim, ele dava todos os números de uma média ali, se você casando, sei lá, com 30, morrendo ali com, sei lá, 80 e poucos, 90. Gente. Quantos dias você ia ter com aquela pessoa? Quantas horas? Você fala, caramba, né? Dá até uma... É muito, muito importante essa escolha. Então você tem que ser saudável. Isso que era a partir dos 30, assim, né? Que é a idade que a maioria já tá casando hoje.
Então, se você casa mais cedo ainda, casa nos 20, vixe, aí o número de jantares e tal vai lá em Aí, cima. minha filha. De A Mari tá falando. almoços, de acordadas. Eu acho que ter um parceiro que te conhece, respeite o autoconhecimento pessoal é algo que colabora muito no relacionamento. Exatamente. É meio que a conclusão do que a gente quis falar aqui. Quando alguém é inteiro consigo mesmo, a gente aí pode se relacionar de forma saudável. A Alicia concordou com a questão da quarentena, falou que já tá fazendo uma limpa, já viu que tem alguns relacionamentos que as ideias talvez não batam tanto. A gente posta E o comentário do dia, casamento às cegas só na Netflix. Eu quero fazer uma live sobre esse só deste. seriado. Quem assistiu esse seriado? Pelo amor de Deus, eu assisti para analisar o ser humano e falar: "Ah, gente, eu não acredito que as pessoas fazem. Gente, o casamento às cegas, só para quem Eu não vi. Eu só você vi não viu. aquele dia que você me contou do que se trata, mas também achei Eu fiquei interessante, né, abismada. gente? É interessante, as pessoas elas se conhecem ali, enfim, sem se verem e se pedem casamento sem se verem, só com diálogo, e aí tem toda uma. Não vou dar mais spoiler, né? Mas é basicamente isso, e aí tem toda uma sequência que elas passam para casar em 45 dias, achando o amor da vida, né? E aí é super assustador, e você fica pensando o que a gente está buscando na outra pessoa. Então, Interessante, é interessante, interessante. complexo. E Mas como é o esse pessoal tá também, achando que essa. Desculpa, amiga. Continua. Só tava falando que o pessoal tá achando que o Fê fez aquela pergunta porque ele quer voltar com a ex. Ele quer saber se há uma possibilidade. Gente, vamos marcar então uma Cada live pra caso gente é um falar aqui caso, com o mas Fê. eu Fê, acho que a vamos gente expor. precisa entender o seu caso. Não, brincadeira, Fê. Muito obrigada por ser muito vulnerável aqui com a gente sempre, mas a gente quer te Super. ajudar. Zero. Mas manda DM aí, se quiser falar com a gente está pronta. A Rai tá falando que é bem interessante a série do Casamento às Cegas. Eu acho que mexe aí com o psicológico da gente, porque até a Maju, minha que tava vendo também a série, ela falou que até mexe com o nosso, que a gente fala, uma hora a gente acredita que aquele amor é real, mas é real, passou tipo um mês, você não viu a pessoa, estava É separado ali por uma bizarro. parede. Vamos Então todo ela mundo falou, assistir pra mexe um gente pouco conversar com. sobre isso, eu acho. O Fê tá falando que vai fazer uma live no encontro com a ex-namorada dia 12. Fê, vai bombar. Se você falar que vai fazer a live, eu faço uma arte e a gente posta na escola e vira um evento. É só Boa. confirmar. A Mas gente eu acho que é vai. isso, né, amiga? A gente vai ser cortada aqui, porque faltam 3 Já minutos tá. para completar uma hora. Mas Fazia a gente tempo não vê o tempo que não passar. acontecia, da gente Né? quase passar o limite, não acabar o assunto. Verdade, Mas, gente. Fê, casem conta mais. logo, Cadê? Tem ajude 3 ali. minutos. Coitado. Muito obrigada, gente, por participarem. Que nem a gente falou, a gente começou hoje essa nossa série de relacionamentos amorosos. A gente está falando agora nessa primeira semana sobre autocompaixão e por que é importante você ser inteiro antes de ir se completar com outra pessoa, porque não é esse o objetivo. E aí, na quinta-feira, a gente vai continuar a nossa série dessa semana e a gente vai falar por que a falta de amor próprio reflete na falta de limites no seu relacionamento. Tá pronto? Fê, tá pronto? Mas venham, porque vai ser muito legal, sério, tá? Muito legal a discussão. Kel, Fê, Alice, Lori, Juliano, Mari, A Iglesias, todo mundo Rai que aqui participou. também. A Rai, Ela tá falando da a série Ju, a Sacrifice. Julie, Não conheço, vou ver. E só pra gente fechar a Olivia última coisinha Castro, antes, que a gente. Ah, qual o horário? Às 10. Jean, maravilhoso, Terças e quintas nunca Giovana. mais serão as Desculpa. mesmas. Perfeito. Olha, eu falando Nossa o nome enquanto você família. vai falando. Eu tô falando vários nomes aqui. A Giovana, gente, Giovana fazia muito tempo que você não aparecia, menina. Achava com saudade. As lives são às 10 horas da noite. Então na quinta vai ser às 10. E se programem, a gente vai postar para vocês não esquecerem. Mas é isso, gente. Acompanhem o Escola, vai ter vários posts legais lá durante essa quinzena. A gente até mudou a identidade visual, não estranhe. Depois vai voltar, essa dar uma diferenciada. E é isso. Muito obrigada a vocês por Boa. compartilharem, né, amiga? Por Solteiros, se interagirem namorados, aí. casados, acompanhem aí as próximas lives que vão ser bem interessantes. A gente ama e aprende muito com vocês sempre. E fica a dica da Alice aí. Mande o Jornada-me de Amor, que é uma super página de autoconhecimento para o seu namorado ou namorada no dia, para isso melhorar o relacionamento de vocês. É isso, galera. E dica manda um da chocolate Alicia. também. Maravilhosa, maravilhosa. A Heloísa tá falando, melhor página, minha primeira vez aqui vendo e amei Linda. demais. Muito obrigada, amados. Fiquem com Deus e a gente se vê na quinta-feira às 10 da noite. Beijos. Um beijo, gente.